E esse congresso foi feito especialmente para você. E agora eu queria, como a gente sempre faz nesse congresso, chamar a pregadora internacionalmente desconhecida, que vai dar a palavra hoje, que vai nos abençoar nossas vidas. Pastora Mivane, por favor. Vamos orar por ela, estenda as mãos por aqui. Eu sei que não é fácil estar aqui, né? Mas o Senhor é contigo, meu irmão. Na força do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar a tua filha, a tua serva, além de tudo, Deus, que tem, meu Deus, dispensado, meu Deus, a sua vida ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, tranquiliza o coração dela, aquieta a alma dela, Senhor Deus, porque ela entende que não é o Senhor, ela entende que não é ela, mas é o Senhor falando através dela, Senhor Deus. A palavra que tu colocou, Senhor Deus, no coração dela, que venha, meu Deus, transbordar o teu amor, a tua alegria, a tua unção sobre esta igreja, sobre esse povo que está aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, estamos ansiosos para ouvir a tua voz. Estamos aqui porque precisamos de ti, Senhor Deus, e sabendo que sem ti nada podemos fazer. Então usa a tua filha nesta manhã, Pai, de maneira sobrenatural. Surpreende ela, Deus. Em nome de Jesus, toma os lábios, as cordas vocais dela. Tudo que ela venha fazer aqui, venha glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Abençoa-nos, Mivane, aqui, com a bênção, meu, da alegria, Deus, ó Pai. A bênção do ensino, que ela venha ser instrumento de Deus nessa hora, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém? Internacionalmente desconhecida. É difícil, realmente é muito difícil estar aqui, mas quando o pastor me convidou, eu orei ao Senhor e Ele colocou uma palavra no meu coração e isso me tranquiliza um pouco para poder estar falando nessa manhã para todos vocês. Amém? Então eu gostaria, como você está um tempinho sentado, que você ficasse em pé só um minutinho. Que eu também quero fazer uma oração, falar também com o nosso Pai que está no céu. Querido Senhor, neste momento, Pai, eu me coloco inteiramente ao Teu dispor, Senhor. Me coloco, Senhor, para ser usada por Ti, Senhor. Que neste momento eu venha falar aquilo que Tu queres, Pai, e não aquilo que eu quero. Tu tens liberdade, Senhor, na minha vida. Tu tens liberdade, Senhor, no nosso meio, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que Tu venhas estar nesta manhã, tocando ao meu coração, tocando ao coração dos Teus filhos que vieram aqui para ouvir algo diretamente do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu Te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu gostaria nessa manhã de estar meditando com vocês no texto que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, para a gente estar lendo e meditando nesse texto, naquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. 2 Reis 2, 19. Todos encontraram? Amém? Diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Amém? 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 Esse texto que a gente acabou de ler nos relata um dos primeiros milagres
realizado pelo profeta Eliseu, um profeta bem conhecido do Antigo Testamento. Esse profeta é para nós um exemplo de dedicação, um exemplo de entrega ao serviço do Senhor e à obra do Senhor aqui na terra. A atitude do profeta Eliseu nesse texto que a gente acabou de ler mostra como ele conseguiu mudar a história de uma cidade. Esse texto de Eliseu mostra o cuidado que ele teve com aquele povo daquela cidade. E isso para nós é uma inspiração. Isso nos inspira a sermos assim como Eliseu, instrumentos de Deus para mudarmos a história de vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ele é um referencial, ele tem muito a nos ensinar. Para muitas pessoas, pode estar vivendo a vida cristã achando, já está tudo muito bom, a vida é assim mesmo, está bom do jeito que está super conformado com a sua vida cristã. Acha que não pode melhorar, que não precisa melhorar, que do jeito que está, tá bom. Mas se você, nesta manhã, acha que precisa ainda ser transformado, que precisa ainda aprender mais do Senhor, eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou através de Eliseu, também está aqui para operar este milagre nas nossas vidas. Amém? Então essa palavra que Deus trouxe para Eliseu, este milagre que Deus usou Eliseu para fazer naquele lugar, ainda pode ser feito nos nossos dias. E nós podemos ser canal de Deus para que isso aconteça. Amém? Eu quero comentar um pouco com vocês sobre esse profeta Eliseu. O profeta Eliseu é um profeta assim que me encanta muito, que tem muito a nos ensinar. E o começo do ministério de Eliseu é bem interessante. Ele começa realizando esse milagre assim que o seu discipulador, quem sabe o nome do discipulador de Eliseu? Elias, coisa linda, eu acho lindo quando todo mundo responde assim. Então quando eu perguntar, vocês já respondem logo, eu acho lindo, me dá mais alegria de poder falar para vocês. Então o discipulador de Eliseu era Elias. E ele era um excelente discipulador. E Eliseu era um excelente discípulo, muito dedicado, muito atento àquilo que o seu discipulador tinha para lhe ensinar. E eu achei interessante o chamado de Eliseu para ser discípulo de Elias, que acontece aí. Eu gostaria que você abrisse, deixa o texto que eu vou voltar para o milagre dele, mas eu quero que você abra aí em 1 Reis 19, do 19 ao 21, só para você entender um pouco do chamado de Eliseu. 1 Reis 19, a gente vai ler até o versículo 21. Olha que interessante o chamado de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e o matou. E com os aparelhos de bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então é interessante você observar como foi o chamado de Eliseu para ser discípulo de Elias. Eliseu estava lá, como você acabou de ler aí, né? Eliseu estava lá numa rede, deitado, sem fazer nada, totalmente desocupada. Elias viu e disse: não, eu quero você para ser meu discípulo, eu quero acompanhar você. Foi assim? Foi assim? Não. Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando. Ele estava ocupado, ele estava na roça lá, lidando com os bois. Eu quis destacar só isso, porque às vezes a gente acha que Deus quer chamar as pessoas que não estão fazendo nada. Como você é muito ocupado, não tem tempo para as coisas de Deus. Mas o texto está dizendo aí o quê? Ele estava ocupado, trabalhando
e trabalhando duro, cuidando dos bois. E Elias olha e vê, esse daí é o escolhido para ser o meu discípulo, e joga a capa sobre ele. E Eliseu imediatamente entende o que aquilo significa, deixa e vai até Eliseu. Mas como Elias é um homem de caráter, um homem que é um exemplo, ele faz um pedido a Eliseu, que você percebeu aí no texto. Ele diz: Elias, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir do meu pai e da minha mãe, depois eu volto e te sigo. E Elias diz: vai, Eliseu, tranquilamente, mas vai e volta, não esquece do que eu te fiz, vai e volta. E Eliseu diz: tudo bem, estou indo. O que Eliseu faz? Você percebeu aí? Quando ele chega lá, ele estava cuidando dos bois antes. Ele chega: não vou precisar mais cuidar de boi, o que é que eu vou fazer? Matou os bois, fez um churrasco para a família, beijou o pai, beijou a mãe, se despediu e foi seguir Elias. Você entendeu isso aí? Amém? Amém. Foi isso que aconteceu no chamado de Elias. Ele valorizava a sua família e se despediu dela para seguir aí com Elias. Então, um discipulador é muito importante na vida do cristão. É muito importante porque ele é uma pessoa que nos ajuda a crescer espiritualmente. Ele nos ajuda a termos maturidade espiritual. Como cristãos, nós precisamos crescer espiritualmente. E isso é algo muito sério. Muito sério, porque muitas vezes a pessoa está na igreja há 10, 20 anos e ainda é um bebê espiritual. Ainda se comporta como no dia em que se converteu. Não cresceu nada. Vive a vida com meninice. Sabe aquela pessoa que com tudo briga na igreja? É a pessoa que passou, o irmão não falou com ela, não vou mais naquela igreja, não tem amor. Com coisas pequenas fica criando confusão. É uma pessoa que não amadureceu espiritualmente, que fica brigando por coisas pequenas. É uma pessoa que chega e já critica tudo. Ela não vem antes para ajudar a fazer, não. Mas quando ela chega e vê, por que não fez assim? Por que não fez assado? Por que pintou dessa cor a parede? Por que não botou aquilo? Mas antes ela não veio para dizer: estou à disposição. Então, precisa crescer espiritualmente. E um ambiente maravilhoso para você crescer espiritualmente, você sabe qual é? Célula. Vamos falar todo mundo qual é o ambiente? Célula. É um ambiente maravilhoso para você crescer espiritualmente. Por quê? Como a gente viu aqui na ilustração que as células fizeram aqui. É um ambiente onde você aprende da palavra. É um ambiente onde você tira dúvidas. É um ambiente onde você ora, onde você desabafa, onde você ri, onde você tem pessoas que lhe acolhem, pessoas que você pode contar. Porque às vezes o pastor só não dá conta de tanta gente, mas na sua célula ali, o seu líder, o seu discipulador pode lhe ajudar, pode estar do seu lado e ajudar você a crescer espiritualmente. Vocês entenderam isso? Por isso precisamos, incentivamos tanto a célula. Lá também é um lugar onde ocorre salvação, cura, libertação. Então tudo isso acontece numa célula. Mas agora voltando ao exemplo de Eliseu. Pode voltar aí para o texto de 1 Reis, 2 Reis 2. O profeta Eliseu chega à cidade de Jericó. Quando ele chega na cidade de Jericó, a primeira coisa que acontece é, ele ouve o relato dos homens daquela cidade, como a cidade se encontra, qual a situação dos moradores daquela cidade. E o relato desses homens é o seguinte: a cidade é boa, está localizada num lugar geograficamente excelente, é um bom lugar, porém tem um problema. Tem um problema nesse lugar. A realidade deste lugar, a essência de vida desse lugar é que as águas dele são amargas. As águas desse lugar são amargas.
Por ser um lugar de águas amargas, por consequência, a terra também era infértil. Então, o lugar, a aparência era o quê? Boa. A aparência era boa, mas na essência, as suas águas eram amargas. Então, cuidado. As aparências enganam. Temos que conhecer a essência das coisas. Qual é a essência desse lugar? Qual é a essência dessa pessoa? É amarga? É infértil? O que acontece quando as águas são amargas? Ela produzia lá no povo de Jericó infertilidade. Nas mulheres, produzia abortos espontâneos nas mulheres, nos animais, e isso dificultava a vida dos moradores daquela cidade. E nós sabemos que a água é um elemento indispensável para viver. Quem pode viver sem água? O povo aqui do Nordeste sabe muito bem o que é a falta de água. O trabalho que é, às vezes, para ir buscar longe. Que eu acredito que era o trabalho que o povo de Jericó tinha ali. Tinha que ir longe em outros lugares para trazer água potável, para poder conviver ali. Então, as águas amargas produziam esterilidade na vida daquele povo. Outro detalhe que a gente viu era, além das águas ser amargas, a terra era o quê? Estéril. Ou seja, a terra não produzia nada. E a terra era indispensável para que se semeasse as hortaliças, as frutas, e se pudesse comê-las. Mas a terra infértil, nada que se plantasse, dava. Essa era a situação de Jericó, infértil e amarga. Deus sempre nos faz conhecer a realidade de onde somos enviados a anunciar a sua palavra. Eliseu viu a realidade daquele lugar. A realidade era águas amargas e terra infértil. Mas Deus queria usar para operar um milagre. Eu quero ainda com vocês, vendo essa realidade da situação de Jericó, fazer uma volta no tempo. Vamos passear um pouquinho na Bíblia aí. Vamos fazer uma volta no tempo para entender o passado de Jericó. Por que Jericó era assim? Aparentemente era boa, mas sua essência era amarga. Por quê? O que aconteceu com Jericó no passado? Eu achei muito interessante isso e quero que você abra em Josué 6, 26. Josué 6, 26. Diz assim: E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Entendeu o que aconteceu no passado de Jericó? A história de Josué todo mundo conhece. Josué conquistou Jericó, todo mundo lembra daquele momento onde faz a volta nos muros da cidade, toca lá o chofar, os muros da cidade caem. Mas esse detalhe aconteceu também em Jericó. Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Quando eles conquistaram a cidade, Deus mandou incendeia tudo, destrói tudo, porque eu estou julgando esta cidade. E Josué assim fez, e amaldiçoou aquela cidade. E você viu aí no texto que eu acabei de ler, Josué disse claramente: se algum dia alguém resolver reedificar essa cidade, vai fazer. Mas sobre seu filho primogênito vai acontecer a fundação, e sobre seu filho mais novo as portas da cidade. Essa foi a maldição para a cidade de Jericó. E aí em 1 Reis 33, 34, essa maldição aconteceu. Abra aí 1 Reis 16, 34. 33 e 34. Eu vou ler os dois para você entender. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram achados nele. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Sezug, seu filho menor, pôs as suas portas.
conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Vocês entenderam aí? Josué amaldiçoou a cidade de Jericó, que aquele que reedificasse a cidade, aconteceria isso. E o texto da palavra está nos dizendo que nos dias do rei Acabe, um homem betelita resolveu reedificar Jericó. O texto não diz como, mas diz que quando ele decidiu fundar a cidade, seu filho primogênito morreu. E quando ele concluiu as portas da cidade, seu filho mais novo morreu. Não diz como isso aconteceu, mas diz que se cumpriu aquilo que foi falado pelo profeta, por Josué. Foi falado por Josué. Então, o que eu quero destacar com isso daí? O histórico da cidade de Jericó era desanimador, era terrível. Qualquer pessoa que passasse por ali ia achar essa cidade totalmente desinteressante. Não era um lugar bom para se viver. Mas para o profeta de Deus, chamado Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, aquela era uma oportunidade de levar a cura e a libertação de Deus para aquele povo. Amém? Você entendeu isso? Para Eliseu, aquele lugar totalmente amaldiçoado, com um histórico terrível, era uma oportunidade de Deus transformar, curar e libertar os moradores dali. O fato das águas de Jericó serem amargas tinha também um significado muito importante. Qual era esse significado? Ali estava mostrando qual era a realidade espiritual dos moradores de Jericó. E qual era essa realidade? Amargo e estéril. Aquilo ali era um símbolo da vida espiritual daquele povo de Jericó. Aquele povo de Israel. Deus estava dizendo: vocês são amargos, vocês são estéreis espiritualmente, vocês não produzem nada. E esse povo era estéril, era amargo, mesmo testemunhando tudo que Deus fez através do profeta Elias. Ou seja, foi um povo que viu muitos milagres. Elias foi um profeta que fez muitos milagres, e esse povo todo viu. No entanto, não mudou a sua vida. No entanto, continuavam entristecendo ao Senhor, adorando Baal. Então esta era a realidade do povo de Jericó, amargo e estéril. Mas Eliseu chegou ali como instrumento de transformação e cura. Amém? Esse texto nos mostra que Eliseu representava a vontade de Deus de dar mais uma oportunidade, mais uma chance para os moradores de Jericó. Deus nunca desiste de nós. Ele sempre está nos dando uma oportunidade de recomeçar. Esse é o nosso Deus. Amém? Você fica feliz com isso? Que Deus não desiste de você? Esse é o nosso Deus. Mesmo o povo com esse histórico terrível, Deus não desistiu e permitiu que Eliseu fosse ali, dar a eles uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. E Eliseu trouxe um convite para aquele povo de Israel. O convite era: lembrem-se, povo, da aliança que vocês tinham com o nosso Deus. Lembrem e retornem para essa aliança. Porque vocês estão vivendo essa vida amarga e estéril, porque vocês se esqueceram da aliança que tinham com o Senhor. É preciso estar firme na aliança. É preciso permanecer firme na aliança. Quem permanece firme na aliança com Deus, a promessa é: Deus suprirá todas as suas necessidades, física e espiritual. Foi a promessa tanto para Israel quanto para cada um de nós ainda hoje. Permaneça firme na aliança com o Senhor e você vai experimentar do milagre de Deus na sua vida. Amém? O fato daqueles homens terem procurado Eliseu já é um bom sinal. Já mostram que eles criam que Eliseu poderia fazer algo por eles. E assim aconteceu. Jericó se encontrava amaldiçoada, assim como a vida de cada um de nós, por causa do pecado. A vida de cada um de nós estava amaldiçoada pelo pecado.
Mas Jesus veio para nos libertar e nos resgatar da maldição do pecado, porque Ele se fez maldição por nós. Então Eliseu chega ali naquele lugar e no ato profético transmite aquilo que Deus quer fazer na vida daquele povo. Continue aí no texto de 2 Reis. Para não sair, que a gente vai ler o ato profético que Eliseu faz aí agora para mostrar a esse povo o milagre que Deus quer fazer na vida deles. Então a primeira coisa aí no versículo 19, no versículo 20, Eliseu diz: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. E ele saiu ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Amém? Então Eliseu usou esse prato novo e colocou nele um pouco de sal e despejou lá na fonte das águas. Aí eu pergunto, aquele sal que ele colocou era mágico? Tinha um poder especial naquele sal ali? Você acha que tinha? Todo mundo acha que tinha? Pode falar bem forte. Não tinha poder curador nenhum naquele sal. Será que o milagre estava naquele prato ser novo? Você acha que não? Não. O milagre estava em quê? Na palavra do Senhor dita pelo profeta Elias. A palavra que tem poder para transformar vidas. O sal era simplesmente um símbolo. Ali era mais um ato profético, mas o poder estava na palavra de Deus. Eliseu estava mostrando para aquele povo algo muito interessante. Aquele povo, por adorar Baal, acreditava que Baal era o Deus do fogo, da chuva e da vegetação. Com esse milagre, Eliseu está mostrando para aquele povo o quê? Quem é o verdadeiro Deus que cuida, que criou a terra e que faz a terra produzir frutos? É o nosso Deus e não Baal. Estava envergonhando os adoradores de Baal ali, mostrando quem era o verdadeiro Deus. Aí você começa a analisar os milagres que Deus fez através de Elias, naquele povo de Israel, que insistia em adorar Baal. Perceba comigo. Elias falou com o povo: durante 2 anos não vai haver chuva sobre a terra. Todo mundo lembra disso? Amém? E como Elias falou, se cumpriu. Deus estava fazendo o que com isso? Envergonhando Baal, porque se dizia Deus que produzia chuva. Então ele estava passando uma mensagem para o povo: vocês esperam de Baal, mas quem dá a chuva sou eu. Depois você percebe que Elias faz um desafio aos profetas de Baal. E ele diz: o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Por que ele faz esse desafio? Porque os profetas de Baal acreditavam que Baal era o Deus do fogo. E qual é o Deus que responde com fogo? O nosso Deus. Então ele estava mais uma vez envergonhando Baal, envergonhando os adoradores de Baal e mostrando ao povo quem ele era. E mais uma vez aqui em Eliseu, ele mostra o quê? Vocês esperam que Baal vá curar essas águas amargas? Vocês esperam que Baal vá fazer essa terra ficar fértil? Vocês estão enganados, porque o nosso Deus, o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, é que tem poder para transformar essas águas amargas em doce e fazer essa terra frutificar. Amém? Você entendeu isso? Então essa era a mensagem que Eliseu estava trazendo para aquele povo através desse ato profético. Ele curou, Deus curou aquelas águas, dizendo aos moradores de Jericó: adorem somente a Deus. Não esqueçam, não voltem atrás da aliança que vocês fizeram com o Senhor. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo de deixar de ser infrutífero. É tempo de deixar de viver uma vida amarga, de viver uma vida que reclama de tudo. Vamos frutificar. Vamos renovar a aliança com Deus e deixar Ele mudar o curso das nossas vidas. Amém? Assim como Eliseu recebeu essa missão
de levar a palavra de Deus e curar aquelas águas, mudando a história da vida do povo de Jericó, nós também recebemos uma missão. E a nossa missão é levar a salvação de Deus onde quer que Ele nos envie. Nós fomos curados para curar. Nós fomos chamados para amar e cuidar de vidas. Esse é o nosso chamado. E esse chamado é para todos. Deus não escolheu alguns e disse: vocês vão cuidar, os outros vão ficar só olhando. Não. Ele chamou a todos para cuidar de vidas, para amar vidas. O que mais que a gente pode ver da história de Eliseu que nos inspira, que nos motiva? Eliseu se importou com aquelas vidas. Eliseu, se você observando a situação de Jericó, ele poderia simplesmente, quando deu aquele relatório, a cidade aparentemente é boa, mas as águas são amargas, não dá pra gente beber, as mulheres são inférteis quando bebem dessa água, os animais também, nada que a gente planta dá. Eliseu podia dizer: estou passando direto, por aqui eu não fico, não dá para ficar no meio desse povo não. Eliseu podia dizer: esse povo tem o que merece, porque eles desobedeceram a Deus, estão colhendo o que plantou, eu vou me embora daqui. Eliseu fez isso? Não. Ele viu que a situação da cidade era terrível, mas ele acreditou que ainda tinha jeito para aquelas pessoas. Ele acreditou que aquele povo poderia ter uma segunda chance, mais uma chance, quantas chances precisasse. Deus ia estar ali para transformar a vida daquelas pessoas. Glória a Deus que Eliseu não desistiu do povo de Jericó. Ele acreditou que havia uma saída para aquela cidade. Ele decidiu ser boca de Deus para anunciar a palavra de Deus para aquela cidade. Incentivar aquele povo a adorar o verdadeiro Deus, que transforma águas amargas em doce, que transforma vidas amargas, vidas inférteis em vidas que frutificam em todo lugar onde estão. Em todo lugar traz a prosperidade. Esse é um milagre de recomeço. Deus está querendo dar um novo começo para o povo de Jericó, uma nova chance para reconstruir suas vidas. Um detalhe importante é que esse milagre era para o povo jamais esquecer que a bênção de Deus estaria sobre eles se obedecessem. A condição era: as bênçãos do Senhor vão te alcançar se você obedecer. Se você obedecer. E essa orientação era tanto para o povo de Israel quanto para as nossas vidas dos dias de hoje. Por que eu estou destacando isso? Porque muitas vezes nós queremos viver a vida do nosso jeito, agradando, fazendo as vontades da carne, e queremos as bênçãos de Deus. Queremos viver de qualquer jeito, mas as bênçãos de Deus, queremos que ela nos acompanhe. E a Bíblia diz que não é dessa forma. Obediência gera bênção. Amém? Amém. Obediência gera bênção. E as pessoas no mundo lá fora hoje estão vivendo conscientes que estão desagradando a Deus e não estão nem aí. Não estão se importando, querem fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, e não estão nem aí para aquilo que realmente agrada a Deus ou não agrada a Deus. Servir a Deus nessa geração está cada dia mais difícil. Cada dia mais difícil. Porque as pessoas estão escolhendo, literalmente, servir ao diabo. Literalmente. Essa semana eu fui no banco pagar uma conta, e quando eu estava na fila do banco, estava passando a TV lá que eles colocam para a gente esquecer a demora da fila, né? E naquela TV estava passando uma entrevista que me chamou a atenção. Era uma entrevista com um homem, não conheço ele, devia ser algum artista, alguém famoso, não era brasileiro. Mas o foco da entrevista era mostrar como aquele homem aproveitava a vida. E ele começou
começou a mostrar os lugares na cidade onde ele ia, o que ele fazia para se divertir, todo empolgado. E ele parou num lugar que era uma boate. E ele mostrou, é aqui onde eu passo meu tempo, onde eu me divirto, onde eu passo as noites, aqui é o lugar onde eu sou livre. É aqui onde eu tenho a minha liberdade, isso aqui é maravilhoso. Aí ele mostrou aqui, a gente tem bebidas, aí ele pegou 3 garrafas de bebida assim e virou as 3 na boca. É aqui que a gente tem mulheres, tem bebida, dança a noite toda, aqui a gente tem tudo o que a gente quer. A gente faz o que a gente quer. Aí ele fez uma observação que foi o que me chamou a atenção. Do nada ele falou assim, se essa vida que eu levo, se tudo isso que eu gosto desagrada a Deus, então eu quero dizer uma coisa, eu escolho o diabo. Ou melhor, ele ainda disse assim, ou melhor, o diabo me escolheu, porque é isso que eu gosto de fazer. Ou seja, as pessoas lá fora estão servindo ao diabo conscientemente, não é nenhuma coisa disfarçada. Ele tinha consciência de que aquela vida que ele levava não agradava a Deus, mas ele disse, não me importo. É como se ele estivesse dizendo, eu me identifico com o diabo, porque se o que eu gosto é o que ele quer, eu me identifico com ele. Esse Deus não me serve. Ele abriu a boca e falou. Então é algo que a gente vê como estão as pessoas lá fora, desesperadamente necessitando de Deus. Difícil a situação. Mas para encerrar a nossa palavra nessa manhã, tem um versículo também que me chamou a atenção, que vai se encaixar com esse milagre que Eliseu fez aqui em Jericó, que está no Novo Testamento. Não precisa nem você abrir, esse aqui eu vou ler, que está em João 3,38. Deus nos diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Dentro de cada um de nós pode haver uma fonte de vida ou de morte. Nós vimos que Deus curou a fonte daquelas águas que eram amargas. E aí eu quero fazer uma comparação com a nossa vida hoje também. Dentro de nós há uma fonte. E a gente tem que pensar que tipo de fonte nós somos. Uma fonte que gera vida, uma fonte que gera morte. Tem muitas pessoas que são fonte de morte, que onde chegam traz infelicidade, que vive uma vida amarga. Sabe aquela pessoa que já tem a cara que parece que chupou limão o dia todo? Que onde ela chega todo mundo, misericórdia. Uma vida amarga. Acaba, e essa vida amarga é interessante, que ela acaba contaminando as demais. Dificilmente uma pessoa feliz contagia as outras, mas uma pessoa amarga parece que tem um poder ali que transfere a amargura dela para os que estão ao redor dela. Falta de Deus na vida. Então, é inadmissível um cristão, uma pessoa que diz que teme a Deus, viver uma vida amarga. Pelo contrário, você tem que viver uma vida que onde você chegar, as pessoas digam, estou sentindo paz. Você chegou e algo ficou diferente nesse ambiente, na atmosfera desse lugar, algo mudou. Por quê? Porque a sua presença representa a presença de Deus chegando em qualquer ambiente que você estiver. Se isso não acontece, comece a repensar a sua vida. Comece a refletir sobre isso. Somente a palavra de Deus pode mudar a fonte das águas do nosso coração. Se você se analisou e identificou aí que suas águas não estão tão docinhas como deveria, não estão tão cristalinas como deveria, uma boa notícia para você. A palavra de Deus pode mudar a fonte das águas do seu coração. E Ele está aqui para isso. Mas muitas vezes essa fonte de águas foi contaminada por algum pecado, por alguma palavra maldita por alguém. Você deixou que aquilo entrasse no seu coração e contaminasse as águas do seu coração. Mas o nosso Deus está aqui para descontaminar essa água e purificá-la de forma que ela fique cristalina e transparente, como deve ser a vida de todo aquele que teme a Deus. Amém? O convite também do Senhor, que tem a ver com a cura de Eliseu aqui dessas águas, Ele nos chamou em Mateus 5,13 para sermos o quê? O sal da terra. Vamos falar todo mundo? Deus nos chamou para ser o quê? O sal da terra. O símbolo que Eliseu usou
curar aquelas águas foi o quê? O sal. E Deus nos chama a ser sal. A sermos instrumentos dele para purificar as águas amargas, as águas contaminadas da fonte de vida das pessoas. Você é um instrumento de Deus para isso, para fazer diferença, para dar sabor. Muitas pessoas têm vivido a vida sem um sentido. Vão vivendo a vida assim, deixando a vida levar, sem saber por que estão aqui. Mas nós sabemos e temos uma direção. E precisamos levar essa direção às pessoas que estão ao nosso redor. E a palavra de Deus tira qualquer contaminação das nossas águas. Precisamos escolher se vamos ser amargos e inférteis ou se vamos ser doces, cristalinos e totalmente frutíferos. Essa é uma escolha nossa. Ninguém pode escolher por você. Você tem que escolher ser um sal purificador. Tem duas opções aqui. Você pode ser ou essas águas amargas, ou você pode ser como Eliseu, o instrumento de Deus para curar as águas amargas na vida das pessoas. Você entendeu isso? Amém. Então você precisa escolher e fazer a melhor escolha. Somente a palavra pode mudar a fonte das águas do nosso coração. Não adianta o sal sem a palavra. Se Eliseu simplesmente jogasse o sal ali naquela água, será que aquela água tinha sido transformada? Não. Porque o poder estava na palavra do Senhor. E ele disse aqui no 22, no finalzinho do 20: sararei a estas águas, e não haverá mais dela morte nem esterilidade. E o lindo é que essas águas foram curadas, foram purificadas até os dias de hoje. Até os dias de hoje, se você for em Israel, que eu espero ir um dia em nome de Jesus, eu quero conhecer a fonte de Eliseu. Hoje é chamada essa fonte que Eliseu curou ali, que transformou águas amargas em doce, ainda está lá com a placa, só que agora é chamada de a fonte de Eliseu. Ela foi curada de uma vez para sempre. Até hoje as águas estão cristalinas e limpas, e todo mundo que vai ali com certeza ouve falar: um dia essas águas foram amargas. Mas a presença de um homem de Deus nessas águas fez a diferença. Mudou a história do lugar onde essas águas estavam. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Que tipo de água você está produzindo? Que tipo de fonte você é? O convite de Deus é que você deixe fluir do seu interior rios de água vivas. Águas que curam, que transformam, que fazem a diferença onde estão. Amém? Amém. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Vamos fazer diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor, sendo fonte de águas, sendo sal que transforma. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que Ele tenha falado ao seu coração nessa manhã e você decida ser esse manancial de águas que o Senhor quer que você seja. Amém?